2 Timóteo 3 e 5, quero ler na verdade 4 versículos, 3 e 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. 3 e 10, tu porém tens seguido a minha doutrina, modo de viver, fé, longanimidade, amor, paciência. Versículo 14, tu porém permanece naquilo, não naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Capítulo 4, versículo 2 da segunda carta de Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrija, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Amém, meus amados? Meus irmãos, essa noite eu quero, na verdade, somente fazer menção e dar um pouco de ênfase a alguns versículos bíblicos que diz respeito a esses textos que eu fiz leitura, irmãos. O apóstolo Paulo, nessa ocasião, quando escreve essa carta, ele está preso, irmãos, num calabouço, irmãos, romano, na sala de espera, meus queridos irmãos, do martírio. Aqui, irmãos, a fornalha da perseguição contra a igreja, ela está acesa, e Paulo, irmãos, ele dá as suas últimas recomendações a Timóteo, irmãos, um pastor jovem, que estava doente, e era tímido, e sobre como ele enfrentar, meus amados irmãos, vitoriosamente o tempo do fim. E nós temos aqui, irmãos, o auge da perseguição do cristianismo, nesse período que Paulo está escrevendo essas cartas a Timóteo. E Paulo, irmãos, longe de Paulo, ele pensa aqui em aposentadoria, ou de gozar os seus poucos dias que ele restam. Ele vai aconselhar, irmãos, e alertar o seu filho Timóteo nessas duas cartas. Paulo preso, e ele mesmo disse, eu estou preso, mas a palavra está livre, então eu uso a palavra livre. Olha bem, irmãos, esses últimos escritos de Paulo a Timóteo, nós podemos aqui dizer que é o conselho dos 4 verbos que nós fizemos leitura. O primeiro verbo é afastar, o segundo verbo é seguir, o terceiro verbo é permanecer, e o quarto verbo é pregar. São 4 verbos, Paulo usa nessa carta, é o conselho dos 4 verbos, e eu sintetizando, irmãos, eu quero citar aos irmãos nesta noite, mas trazendo à memória dos irmãos alguns textos, Sidmar, que a Bíblia nos fala, que é importante, irmãos, nós recapitular. Então talvez eu não faça hoje uma pregação não tão expositiva, mas trazendo à memória alguns textos bíblicos. Primeiro, Paulo está dizendo, irmãos, para o seu jovem pastor, para ele enfrentar a apostasia, para ele enfrentar, irmãos, a apostasia dos últimos tempos, ele usa o primeiro verbo, que é afastar. Mas afastar-se do quê? E Paulo começa a citar o capítulo 3 e o versículo 1 dessa segunda carta de Paulo. Paulo começa a dizer do que é para afastar-se. Primeiro, afastar-se dos que romantizam a fé. Olha o versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O termo, meus irmãos, Paulo aqui, ele está empregando um termo grego, irmãos, para a palavra trabalhoso, o mesmo termo, irmãos, usado para descrever os endemoniados lá de Gadara, irmãos, que estavam furiosos, conforme está lá em Mateus 8 e 28. O mesmo termo para tempos trabalhosos é o mesmo termo usado para definir, irmão Adão, aqueles demônios que estavam possuindo aquele homem e que davam tanto trabalho. Olhe bem, meus irmãos, nas palavras de um grande escritor, irmãos, Wiersbe, isso indica que a violência dos últimos dias, irmãos, será incitada pelos demônios.
E Paulo diz no capítulo 4, versículo 1 da primeira carta, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Paulo, meus irmãos, começa a nos ensinar, a nos dizer, irmãos, que nos últimos tempos, e eu quero aqui dizer aos irmãos, não sei você, mas eu, a cada dia que passa, me convenço que estamos vivendo nos últimos tempos da igreja na face da terra. Então eu e você estaremos cada dia mais enfrentando, irmãos, esses ataques para nos levar à apostasia da fé. Mas, meus irmãos, o que é que nos combate a apostasia da fé? É a pregação genuína da palavra de Deus, porque ela nos adverte, ela nos põe a pensar, ela nos põe a meditar e nos a refletir, irmãos, como estamos vivendo e como devemos viver para nós não nos apostatarmos da fé. Ei, irmão, nenhum de nós aqui está imune de ser um apóstata da fé. Nenhum de nós aqui está imune, irmãos, de se apostatar da fé. Todos nós corremos esse risco. Por isso é necessário nós voltar à Bíblia, voltar à palavra de Deus, para que a minha fé e a tua fé continua intacta, meus amados irmãos, não sendo mais influenciada pelas coisas que podem atingir a tua fé. E essa noite, irmãos, a minha palavra que eu orava a Deus: Senhor, eu quero uma palavra para trazer à tua igreja. É a noite da ceia, e a minha palavra, irmãos, é para convidar você, para eu e você, dizer: Senhor, estamos vivendo em dias maus, mas nós queremos vencer os dias maus. Nós precisamos da tua graça para vencer os dias maus e te servirmos cada dia melhor. Olha, irmãos, eu não posso romantizar a fé por causa daquilo que os homens são. Meus irmãos, a fé nossa não pode estar baseada naqueles, Paulo disse, não é naqueles que você crê, mas naquilo que você crê, naquilo que você segue. Mas afastar-se do que, pastor? Olha, Paulo está dizendo que de afastar dos amantes de si mesmo. É isso que Paulo disse. Nós devemos, irmãos, afastar-nos dos amantes de si mesmo, aqueles que amam a si mesmo, irmãos. Nós devemos amar a Deus, irmãos, amar as pessoas e usar as coisas. Paulo disse para nós nos afastarmos dos amantes de si mesmo, aqueles que pensam somente em si. Olhe bem, meus irmãos, Paulo também diz para nós nos afastarmos. Eu estou falando do capítulo 3. Afastar-nos também dos avarentos. Os avarentos, irmãos, vem de uma palavra grega que significa literalmente amante da prata, dos avarentos. A Bíblia manda nós nos afastar dos avarentos. Paulo diz para nós nos afastar-nos dos presunçosos, que quer dizer jactanciosos. A palavra grega para isso, irmão, significa fanfarrões, gabolas. São como o albatroz, né, que tem papo muito grande. Mas Paulo diz para nós nos afastar dos presunçosos. Paulo diz para nós nos afastarmos dos soberbos. A palavra grega, irmãos, para soberbos significa arrogantes. E o soberbo, irmãos, ele tem pelo menos dois grandes problemas. Primeiro, ele lembra a Deus do diabo. Ele lembra a Deus a existência do diabo. O arrogante faz Deus se lembrar do diabo, porque o diabo é a tipologia do arrogante. Então, dois problemas. Primeiro é esse. Segundo, meus irmãos, que Deus resiste o soberbo. 1 Pedro 5:5 diz assim: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Paulo está dizendo: afasta-te do soberbo. Eu disse que eu estaria trazendo à memória os textos da Bíblia. Paulo vai dizer: afasta-te dos blasfemos. Paulo diz: afasta-te dos desobedientes de pais e mães. Afasta-te dos ingratos. Barclay, ele diz, irmãos, que esse é o pecado que mais fere, porque é o mais cego de todos os pecados. O termo aqui, irmãos, se refere às pessoas que mesmo recebendo tudo, não retribuem nada. Olhe bem, os ingratos. Os irmãos ouviram o irmão Davi ministrar aqui a oferta e o dízimo. Ele falou que era o momento da nossa gratidão.
de ser grato a Deus, devolver como gratidão aquilo que Deus nos deu. E eu tenho dito para os irmãos, para que nós não use mais o termo momento para a ministração da oferta e o dízimo, mas o momento da gratidão, de nós sermos gratos a Deus e devolver como gratidão. E Paulo está dizendo: afasta-te dos ingratos. Ele diz ainda: afasta-te dos profanos, que isso significa os mundanos. E olha bem o verso 13, irmãos: afasta-te do sem afeto natural, dos desafeiçoados. E Paulo vai dizendo, irmãos: afasta-te dos irreconciliáveis ou implacáveis. A palavra grega, irmão, significa sem trégua, sem acordo, sem perdão. São das quem nós devemos se afastar. E Paulo vai dizendo, irmãos, lá na prisão, Paulo, sabendo que estava escrevendo sua última carta, nos derradeiros dias da vida, ele disse: eu preciso deixar uma mensagem contundente, eu preciso deixar uma mensagem que toque, eu preciso deixar uma mensagem que possa avivar as pessoas. E ele disse assim: afasta-te dos caluniadores. A palavra grega, irmão, diabolos, que significa caluniadores. Um caluniador, irmãos, ele destrói o maior patrimônio que uma pessoa pode ter, que é o seu nome. Paulo também diz: afasta-te dos intemperantes. Olha bem, irmãos, essa palavra grega significa indecente, ou seja, o indivíduo que vive abertamente no pecado, sem qualquer recato ou pudor nenhum. E Paulo continua dizendo de quem nós devemos se afastar: afasta-se dos cruéis. Do grego, meus irmãos, insensíveis, sem paixão. Olha bem, irmãos, afasta-se do sem amor para com os bons. Afasta-se dos inimigos do bem. Olha bem, ele continua dizendo, irmãos: afasta-se, olha o versículo 4, dos traidores. Olha bem, ele está dizendo: afasta dos traidores. E ainda continua dizendo de quem nós devemos se afastar. É uma lista grande. Afasta-se dos obstinados, afasta-se dos orgulhosos, afasta-se dos mais amigos dos deleites do que dos amigos de Deus. Paulo nos traz uma lista, irmão, de quem nós devemos nos afastar. E essa noite eu fiz questão de gritar em alto e bom som de quem nós devemos nos afastar. Vejam, meus amados, afaste-se desses, é o que Paulo disse antes de morrer. E eu poderia tecer mais considerações, citar outros versículos aqui, mas não posso devido à exiguidade do tempo, irmãos. Mas devemos se afastar das falsas espiritualidades. E tantas pessoas, irmãos, nós devemos se afastar segundo a luz da Bíblia. Afaste-se dos sorrateiros. Paulo diz no capítulo 3, versículo 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Afaste-se dos que se aproveitam, dos aproveitadores de prontidão. E Paulo vai citando o texto, irmãos. Afaste-se dos que não têm espírito ensinável. Afaste-se destes de dura cerviz. E aí, meus irmãos, Paulo vai citando uma lista muito grande, para que eu e você não seja influenciado e não entre, meus amados irmãos, nessa mornidão e nesse afastamento de Deus. Paulo ainda diz: afaste-se dos parasitas inerentes. Versículo 9: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então, irmãos, Paulo nos dá uma lista. Isso está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Releia em casa, para que você cuide a tua fé, para que você cuide a tua vida. Paulo tinha razão quando fala essa carta para mim e para você. Então o primeiro verbo desse conselho de Paulo é o verbo afastar. Afaste-se. Agora o segundo verbo, eu estou correndo. Segundo verbo, seguir. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência. Olha aqui, irmãos, agora o contraste entre a primeira lista, irmãos, entre aqueles que Paulo nos orienta a nos afastar deles, e esse aqui que nós devemos se chegar e seguir, que é Paulo. Paulo começa a dizer, meus irmãos: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, fé, longanimidade, amor, paciência.
Paulo, irmãos, mostra para nós quem nós devemos se afastar e o que nós devemos seguir. Segue-me, seguir, irmãos, a doutrina. Diz o texto: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Segundo, seguir a sua conduta. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Timóteo, irmãos, seguiu não apenas o ensino de Paulo, mas também, irmãos, a sua conduta. Não apenas o que Paulo pregava, não apenas o que Paulo prega, que era a doutrina, mas também o que Paulo praticava, a vida. Paulo está dizendo o seguinte: tu não deves só seguir a doutrina, mas seguir a prática, a tua vida. Não pode pregar somente a doutrina, um modo de vende para os outros, mas pregar uma vida, um evangelho na prática, uma vida. Paulo, irmãos, aqui não era um teórico na fé. Paulo aqui, irmãos, ele praticava o que ele ensinava. Paulo, irmãos, a sua doutrina, ela é confirmada pelo seu testemunho. Ele não pregava uma coisa e vivia outra. Ele não dizia: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Paulo pregava a doutrina, mas o seu testemunho confirmava o que Paulo pregava. Ei, irmão, talvez você não é um grande pregador, mas as tuas obras não desmancham o que você prega. Porque tem pessoas que pregam tão lindo, mas as obras desmancham. Nem que tu não pregue muito, mas que as tuas obras vão confirmando a tua pregação e a tua palavra. Olha Atos dos Apóstolos 1:1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, e não só a fazer, mas a ensinar. Jesus fazia e depois ensinava. Nós não podemos ensinar para depois fazer. Nós temos que fazer para depois ensinar. Jesus primeiro fazia para depois ensinar. Olhe bem, irmãos, terceiro verbo que Paulo usa nesse conselho. O primeiro é afasta-se, afastar-se. Segundo, seguir. Terceiro, segundo, meus irmãos, é seguir. Verbo seguir. Seguir, irmãos. E dentro desse verbo seguir, Paulo fala sobre seguir na batalha. Ele diz no versículo 11: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo está dizendo: siga nas batalhas, não desista, não desanime. E o Paulo disse: você deve continuar seguindo. Paulo diz no versículo 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas Paulo diz: você deve seguir na batalha. Não desista, irmão, não pare, irmã. Nós estamos vivendo momentos de luta, de adversidade. Essa pandemia tem trazido tanta dificuldade. Mas a minha palavra para você, irmão, você, irmã, não desista. Siga na batalha, na luta, nas adversidades, na dificuldade. Continue caminhando, porque o teu lugar não é aqui. A tua morada não é aqui. A tua morada é no céu. Devemos, em primeiro lugar, afastar. Segundo, seguir. Terceiro verbo que ele disse: permanecer. Olha o versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, e que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo está dizendo: permaneça, não seja como os atenienses, sempre à procura de novidade no mercado da fé, mas permanecer naquilo que tu aprendeu. E nós vivamos, irmão, da curiosidade, das novidades do mercado da fé. E o mercado da fé
A mercantilização do evangelho tem se especializado em novidades, em atrativos, mas Paulo está dizendo para Timóteo: vai surgir novidades, vai surgir curiosidades, vai surgir novidades no mercado da fé, mas eu te digo para ti, você permaneça. Será que estamos errados há 109 anos no Brasil? Há 96 anos daquilo que aprendemos no Rio Grande do Sul, há 86 anos aqui em São Leopoldo, será que estamos errados? Mas Paulo está dizendo: permaneça naquilo que tu aprendeu. Olhe bem, meus irmãos, o escritor, irmãos, o ateniense, o escritor Elicote, que falou sobre os atenienses, diz o seguinte: não era o amor à verdade que as impelia a aprender, mas somente é um mórbido amor às novidades. As novidades. Não tenho tempo de meditar, mas permaneça. O conselho de Paulo antes de morrer, na sua última carta: permaneça. E eu encerro falando sobre o quarto verbo. Ele disse: pregue. Quarto verbo, pregar. Que pregues a palavra. Olha bem, irmãos, o texto não vai dizer pregue sobre a palavra. Pregue a palavra, insta tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Pregar, irmãos, a palavra, não sobre a palavra. Pregar a palavra, mas pregar de que modo, pastor? Primeiro, insistentemente, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Segundo, que pregue instrutivamente, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, isso é para instruir. Terceiro, pregue seriamente, que pregues a palavra, inste a tempo, fora de tempo, corrijas, repreendas. Olhe bem, irmãos, em quarto, pregues prevenidamente, que pregues a palavra, a insta tempo, fora de tempo, corrija, reprendas e exortes, para prevenir. Quinto, pregue pacientemente, que pregues a palavra, insta tempo, fora de tempo, corrija, repreenda, exorte, com toda a longanimidade. E sexto, pregue legitimamente, que pregues a palavra, a insta tempo, fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Esse é o conselho de Paulo. Olha bem, irmãos, não há crescimento de igreja onde não há pregação da palavra de Deus. A minha palavra essa noite é trazer à tua memória o conselho de Paulo. Paulo estava lá na prisão, mas deixou esse conselho para mim. Esse conselho chamado os 4 verbos, que é afasta-se, afastar, seguir, permanecer e pregar. E eu encerro a minha palavra nessa noite, deixando esses conselhos que Paulo deixou para mim e para você. Se coloque em pé nessa noite, e eu quero orar junto com você. Glória a Deus. Deus usou Paulo para deixar essa palavra para nós. É possível sim, irmãos, nós obedecer esse conselho de Paulo. Eu encerro essa minha pregação essa noite, dizendo a você que eu vim para trazer à memória o conselho de Paulo. Permaneça, irmão, permaneça firme, viu? Siga, não desanime, pregues a palavra, obedeça a palavra do Senhor. Deus tem vitória para nós, para mim e para você. Eu tenho orado, irmãos, pela igreja. E quando eu digo estou orando pela igreja, estou orando por mim, porque eu sou igreja. Eu oro por mim, Jesus, eu preciso viver uma vida de intimidade contigo. Eu preciso viver a tua palavra. Por isso, querida igreja, a minha palavra essa noite é essa, os conselhos de Paulo. Eu quero orar com você essa noite. Se possível, feche teus olhos e eu quero orar junto contigo. Querido Deus e amado Pai, eu quero te louvar nessa noite, porque eu trouxe essa reflexão, Senhor.
desse conselho que o grande apóstolo Paulo deixou para o seu filho Timóteo. Aleluia. E esse conselho Jesus nos alcança a nós nesta noite. Esse conselho Jesus, que é para nós, meu Senhor, seguir, permanecer, afastar-se, meu Senhor, Jesus, e pregar a Tua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos seguir ela. Que a bênção do Senhor esteja no coração desse irmão e desta irmã. Que nós possamos vigiar, Jesus, porque tem coisas que podem afetar a nossa fé. Mas nos ajuda a nos afastar, como disse o apóstolo Paulo. Que nós possamos seguir, Senhor, a orientação do apóstolo Paulo. Que possamos permanecer naquilo que nós aprendemos e pregar a Tua palavra. Deus nos ajuda, vivemos em dias difíceis. Dias, meu Senhor, que antecede a Tua volta, o arrebatamento da igreja. E nós queremos que a mão do Senhor esteja sobre nós. Deus, em nome de Jesus, eu oro, eu abençoo, eu clamo a Ti, ó Pai. Amém, Jesus.